Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. A gente vai entrar em Era Vargas, né? Como eu falei, é um dos meus períodos favoritos de história do Brasil. E, bom, é nesse capítulo que a gente vai tratar muito de alguns conceitos muito importantes. A Era Vargas é um dos assuntos que mais cai no Enem, assim, tipo, eu sei que eu falei a mesma coisa de República Oligárquica, mas, tipo, gente, era regra. Pelo menos tinha, assim, uma questão pelo menos tinha no Enem a cada ano. Tipo, foi renovador, porque ano passado não teve, mas eu juro que, tipo, pelo menos uma questão a cada Enem tinha Era Vargas de história. Então é um assunto muito importante, né? Já aviso vocês que ano passado não caiu, pode ter que continue esse modelo, né, não caia mais, mas ainda assim não deixa de ser um assunto muito importante, muito marcante para a história. Tem muitas coisas que existem e prevalecem até hoje que foram criadas na Era Vargas. Eu acho isso muito interessante. É nessa era que a gente aprende o conceito, né, de trabalhismo, nacionalismo, Estado, né, intervenção estatal, o projeto de industrialização, né, que eu estou falando há um tempo para vocês, que esse projeto só se inicia nesse período. Então é isso. Vamos lá. A Era Vargas, né, de início, ela é dividida em 3 períodos. Então a gente tem o governo provisório, que foi o iniciado da forma que vocês viram, né? Vai ter a Revolução de 30, e João Pessoa vai acabar morrendo. Boa parte do cunho militar, do grupo inteiro, não só isso, dos apoiadores de Getúlio, vão acusar o inimigo Júlio Prestes de ter assassinado João Pessoa, apesar de a gente ver que não foi Júlio Prestes, foi outra pessoa. E, bom, a partir disso, esses militares vão instaurar um governo, né? Logo após que eles tomam poder, acho que foi em outubro, se eu não me engano, que eu falei para vocês, né? Logo após isso, eles vão passar esse poder para Getúlio Vargas, mesmo que, segundo ele, que os militares apoiavam bastante já, para já deixar claro, nesse período já havia uma aliança bem forte de Getúlio com os militares. Vocês vão ver que ao longo da aula isso vai continuar se dando até um certo período. E, enfim, é assim que ele vai tomar posse. Esse governo provisório vai durar de 1930, né, 3 de novembro de 1930, até 20 de julho de 1934, então ele vai perdurar 4 anos com o governo provisório, né, com um governo que não era legítimo. Depois a gente entra com um governo constitucional, que vocês também vão ver como ele vai se dar. Inicia dia 20 de julho de 1934 e termina em 10 de novembro de 1937, que como governo constitucional, vocês vão ver que alguma hora ele tinha que sair, né? Só que isso não vai acontecer, né, com a iniciativa do Plano Cohen, e vai surgir o Estado Novo, que é o período ditatorial do Vargas, que se inicia em 10 de novembro de 1937 e só acaba em 29 de outubro de 1945. É interessante falar que muita gente, eu acho que já acabou vendo, ou qualquer coisa do tipo, que Vargas, logo após o fim do Estado Novo, ele vai ser reeleito. O que acontece é que o Estado Novo vai acabar, então eleições vão ser chamadas, né? Vão ser. Esqueci o nome. Enfim, vão chamar as novas eleições. Getúlio Vargas não vai conseguir concorrer nesse período de eleição, só que logo após esse primeiro mandato, né, democrático, logo após isso, o Vargas vai ser reeleito. A gente discute isso em aula. É um pouco menor, assim, são 4 anos, e vocês vão ver que vai acabar com o suicídio de Vargas, que tem uma razão. E, assim, é muito interessante, mas para a Era Vargas em si, a gente só trata desse período de 15 anos e depois um pouco desse governo legítimo do Vargas mesmo. O que vai se dar? A gente vai iniciar com uma grave crise econômica, assim, de novo, vocês estão ouvindo de novo essa palavra, estamos lidando com mais uma grave crise econômica, que basicamente é resultante da política econômica dos governadores anteriores. Então, o que acontece? Vocês viram que vários governos mesmo anteriores implicaram várias políticas econômicas, mas não quer dizer que eles deram certo, né? Pode, e o que aconteceu é que a crise simplesmente perdurou. Não só isso, foi acentuada pela crise de 1929. Quando o Washington Luiz estava no poder e começou a dar uma bagunçada nos preços, os cafeicultores foram atrás dele, vocês viram que ele não assistencializou, não deu muita ajuda. O que acontece é que, sim, a crise vai impactar lá, só que, assim,
a crise de 29 é uma crise internacional e global. Então, conforme as coisas vão se dando, sabe, vocês viram ou vão ver que é uma crise muito grave, é uma crise que vai durar um certo tempo. Então, não vai ser algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, vai bater aqui no Brasil e pronto, cada um superou. Não, gente, vai se dar de várias formas, vai ser um período ruim economicamente para todo mundo mesmo, que vocês vão ver. Diminuição dos preços mundiais do café, que vai ser primeiro resultado dessa crise de 29, em que eu falei para vocês, né, que o café não é um item tão necessário assim para a existência humana. Então, no momento de crise, é óbvio que você deixa de lado, apesar de ser um alimento, você deixa de lado porque não é necessário para a sobrevivência. E não só isso, tem aquela questão dos excedentes, né? Mesmo com aquela política que vocês viram, né, do convênio de Taubaté, os cafeicultores continuaram produzindo muito mais do que a procura. E isso é simplesmente a caída, né? Os preços mundiais vão diminuir efetivamente, sabe? Porque a oferta vai ser maior do que a procura. Como eu expliquei para vocês, cafeicultores vêm daquele mesmo regime rural, agrário, né, obviamente agroexportação, mas que vocês estão vendo desde a colônia, que se baseia em latifúndios, baseia em grandes territórios, em nenhum momento eles vão pensar em diversificar a plantação deles, em nenhum momento eles vão pensar em diminuir a plantação deles, talvez criar uma indústria. Não, isso não vai vir naturalmente para a mente deles. Então, é óbvio que o café só vai continuar sendo produzido e produzido e produzido, apesar de sim o governo ter comprado, né, como eu falei, um pouco dos descendentes, os cafeicultores não vão se conscientizar e, enfim, o que vai acontecer é isso, o preço do café vai diminuir por causa da oferta ser maior do que a procura. Por isso, né, e portanto, vai rolar a queda das exportações e importações. Então, isso, consequentemente, vai diminuir a entrada de divisas, né? Que eu falei para vocês que divisas é o dinheiro que a gente usa para pagar as nossas dívidas externas, que basicamente são com a Inglaterra, né? Vocês já sabem. Mas, enfim, vai rolar uma queda das importações e das importações, é um contra o outro mesmo, equilibrado, e, consequentemente, vai diminuir essa entrada, que vai dificultar o pagamento da dívida externa. Não só isso, obviamente vai rolar a depreciação da moeda nacional. Então vocês vão ver que a gente, né, a gente investiu durante um bom tempo na circulação de papel moeda, né, com a política do encilhamento, e agora a gente vê um dos grandes resultados também, que é a depreciação da moeda nacional, no sentido de que basicamente é o que a gente vive hoje. A nossa moeda real, né, do Brasil é muito barata, é muito depreciada em razão ao dólar, porque o dólar está custando o quê, gente? R$ 5. Isso aconteceu a mesma coisa na época, então quer dizer, isso é basicamente o conceito, depreciação da moeda nacional. Isso, obviamente, vai impossibilitar o Estado brasileiro de pagar a dívida externa. Como saída para a crise do governo, ele vai implementar uma política econômica agressiva de defesa do café. Essa vai ser, assim, vocês estão vendo que cada presidente surge com uma ideia aí que vai tentar resolver essa crise, e vamos ver o que Vargas vai implementar, né, com essa política econômica agressiva de defesa do café. Qual que é dessa política do café, né? Eles vão destruir aproximadamente 78 milhões de sacas de café, que sim, foi o que eu falei na aula passada, né? É a questão de que o governo vai simplesmente vai queimar o café. E como eu falei, o objetivo daquele governo era simplesmente investir o café para um momento posterior em que o preço dele estaria alto. Se passou um bom tempo, isso não aconteceu. Então, o que Vargas viu como opção foi realmente destruir essas 78 milhões de sacas de café. Coloquei algumas imagens, assim, do quão era exorbitante, né, gente? A quantidade de café produzida, é óbvio que isso vai trazer mais oferta do que procura. E, assim, no fundo não dá para ler, mas eu coloquei uma carta de um economista, né? Ele não era economista porque não tinha formação em economia, mas enfim, ele morava em Nova York e ele mandou uma carta para Getúlio falando do quanto as coisas estavam sérias e do quanto o café ia ser, obviamente, desvalorizado. Mas enfim, o Estado brasileiro comprava e destruía o café excedente e, dessa forma, impedia que os preços mundiais do café caíssem ainda mais, né? De uma forma para equilibrar a oferta com a procura. Só que Vargas, não burro, ele não só fez isso. Em contrapartida, ele exigia
a redução da produção de café, então eles exigiam que os cafeicultores diminuíssem essa produção, e também exigia que eles estimulassem a policultura voltada para o mercado interno, ou seja, eles tinham que produzir coisas que não só eram feitas assim para os Estados Unidos, para outros países, enfim, mas para o Brasil. Então vamos produzir mais mandioca, vamos produzir mais arroz, vamos produzir mais feijão, para vender dentro do mercado interno. E essa política econômica vai dar certo. O Estado, ele com certeza vai evitar a falência da agricultura do Sudeste e vai conseguir salvar outros setores da economia que dependiam do café e dessa cafeicultura em geral, né? E sem contar que o desemprego foi relativamente pequeno e o mercado interno manteve o poder de compra. Não só todos esses fatores positivos, também vai estimular a transferência de capitais, que vai impulsionar a industrialização. O que isso quer dizer? Que com esse investimento e tal, os cafeicultores não tinham mais aonde botar dinheiro para plantar café, vai sobrar um excedente de capital, um excedente de dinheiro. E nisso, o que eles vão usar? Eles vão usar para investir na industrialização do Brasil, como vocês vão ver. Processo de industrialização. Bom, o Brasil ele vai superar a crise de 1929 alavancado pela industrialização acelerada. Então, o país não possuía divisas, né, para importar manufaturados, então eles não tinham dinheiro para trazer muita coisa que dependia de uma indústria, né, para cá. Então, a indústria nacional passou a produzir esses próprios artigos para produzir a falta. Então, o pessoal não tinha dinheiro para comprar o iPhone de 10 mil dólares, então vamos produzir nosso próprio celular. É uma metáforazinha, gente. Óbvio que não existia iPhone na época. Mas, enfim, vai rolar esse esquema de substituição de importações mesmo. Que como ele já não tem mais grana, mais crédito para comprar coisa manufaturada de fora, eles vão começar a produzir os próprios manufaturados. Como um grande exemplo são carros, né? Na região do ABC, se vocês de lá já andaram por lá, enfim, estão sabendo agora, a região do ABC vai ser uma grande produtora de automóveis e toda essa ramificação, e vai ficar muito famosa por isso. Tem muitas indústrias lá que trabalham com isso até hoje, vai ter, né? Se eu não me engano, a Companhia Siderúrgica Nacional vem de lá. Vocês podem ver o Lula mesmo, que era um operário de grandes fábricas e indústrias, ele também é nascido em São Bernardo do Campo. Então, essa área vai ser bem famosa por isso, e vai ser nesse momento que essa área vai começar a crescer nesse sentido. Enfim, vai rolar uma expansão da burguesia industrial, então a gente já não fala mais de uma burguesia cafeicultora, nem agrária, óbvio que ainda existe, óbvio que ainda permanece, mas assim, vai ter um crescimento dessa burguesia industrial, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o Estado ele vai participar ativamente desse processo. Como eu falei, um projeto de industrialização vai se dar. Quando eu falo projeto de industrialização, gente, eu não falo só de pessoas que decidiram industrializar o Brasil. Então, é essa burguesia que vai começar a crescer. Eu falo de um projeto nacional, um projeto de um governo que vai realmente aplicar a industrialização dentro do Brasil. E isso vai rolar ativamente agora e principalmente após 1937, que é com o surgimento do Estado Novo. Então, vai rolar estímulos estatais e fiscais e créditos. Então, você vai ser mais facilitado, entendem? Então, eu quero crédito para criar o meu latifúndio e plantar café. Não. Mas agora eu quero crédito para criar uma indústria. Beleza. Ou fiscal. Então, se você criar uma indústria, uma fábrica aqui nesse território, você vai pagar menos imposto. Esse tipo de coisa, gente. Então, vai rolar os estímulos do Estado, né? Porque nada mais é que o Estado que está definindo essas leis. Não só isso vai rolar, né? Protecionismo estatal, que vai dificultar as importações, no sentido de que as taxas de algo que vem de fora vão ser mais altas do que as taxas que vêm de algo de dentro. No sentido que vai compensar mais você comprar algo aqui de dentro do que comprar algo que está vindo de fora, porque o Estado encheu de taxa. E também o que vai rolar é um investimento principalmente nas indústrias de base, né? Que são as indústrias primárias, e um grande sinal forte disso, que foi o que eu comentei com vocês, que acompanha a Siderúrgica Nacional, é o Getúlio Vargas. Aí a gente vai falar um pouquinho do governo provisório em si, né, politicamente e socialmente, que vai rolar entre 1930 e 1934, como eu falei para vocês.
Quais são as principais coisas dele? Centralização política, então ele vai revogar a Constituição de 1891, aquela Constituição formada vai ser cancelada, vai dissolver o Congresso Nacional, então ele vai assumir o próprio poder legislativo para implementar o que ele quiser, e vai demitir os governadores em seu nome e vai nomear os interventores federais, né, que são basicamente interventores que provavelmente, em maioria, vão ser alguns tenentistas, né, então são aqueles caras, aquele corpo militar que a gente já está conversando há um tempo, que vão começar a participar do estado. Não só isso, ele vai criar o Código Eleitoral de votação e vai criar o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é o TSE, que perdura até hoje. Depois, logo após isso, né, o governo, vocês estão vendo que o governo Vargas vai se dar com várias coisas positivas e tal, vai iniciar com uma política econômica muito boa, com um processo de industrialização bem interessante, instituir voto feminino e tal. Só que tá passando um tempo e o Vargas simplesmente não tá saindo do poder, o que era para ser um governo provisório, sabe, só para estabilizar o país, tá durando 2 anos, né? Que foi quando vai acontecer a Revolução Constitucionalista, que é uma revolução de São Paulo, né, dos paulistas, planejada pela Frente Única Paulista e liderada pelo PRP, que era o Partido Republicano Paulista, né, porque se vocês não se lembram, PRP apoiava Júlio Prestes, Minas, Rio Grande do Sul, Paraíba apoiavam Getúlio Vargas, portanto, Minas, que era o PRM, que eu conversei, que estava na política café com leite, então eles já estavam muito infelizes com essa situação de que não só tinham, né, Júlio Prestes ainda tinha sido eleito, mas infelizmente vai dar errado, então eles vão meter um golpe, e agora Getúlio estava fazendo o que queria no país e estava sendo líder, então óbvio que isso ia dar ruim. Mas o que a Revolução Constitucionalista pedia? A constitucionalização do país. Então, como o Vargas né, cancelou, dissolveu a Constituição de 1891, São Paulo, né, os paulistas não pediam nada mais nada menos do que uma Constituição, e eles eram apoiados pelo PD. Em 13 de maio de 1932, vai rolar a tentativa de invasão de um jornal tenentista. Então, é um jornal, né, como eu falei, de cunho militar, que, portanto, muito provavelmente apoiava Getúlio Vargas e todas essas coisas. Só que vai ser uma tentativa bastante errada e bastante falha, e vai combinar na morte de 4 jovens, né? Porque ainda assim eram jovens, em sua maioria eram jovens estudantes, então eram muitos jovens universitários. Por exemplo, teve muita gente da própria Sanfran que participou da Revolução Constitucionalista, o Grêmio não, o Centro Acadêmico vai se organizar para isso. Tem até um monumento lá na Sanfran, não sei se alguém já andou lá, mas fica bem nas arcadas e fica um monumento em homenagem aos jovens estudantes da São Francisco que morreram em margem da Revolução, né? Mas, enfim, vai combinando a morte desses 4 jovens, que é o MMDC, é uma sigla bem famosa, que é o Martins Miragaia, e 4 pessoas tão jovens lutando pelo país, e o confronto vai durar 3 meses. O que acontece é que eles vão ser derrotados, como eu falei, vai animar muita população. Eu estava lendo que, por exemplo, as mulheres, tanto ricas quanto pobres, vão se unir muito pela causa e vão doar todas as joias que ela deu a 100 mil anéis de casamento, né, alianças de casamento dessas mulheres, tudo para pagar as dívidas, né, os lastros. O governador de São Paulo, inclusive, vai conseguir... Não era governador de São Paulo, era um dos políticos de São Paulo, porque, como eu falei, eram interventores que Getúlio estava escolhendo. Eu me lembro que, nesse período, Getúlio tinha escolhido um baiano de Bahia mesmo, para liderar São Paulo, e óbvio que os paulistas não aceitaram. E nisso eles vão ir contra o seu próprio interventor, e um político paulista vai ajudar eles até a comprar alguns aviões lá do Chile, sabe, aviões militares e tudo isso. Só que, enfim, não vai dar muito certo, os paulistas ainda vão ser amplamente derrotados pelos militares em geral do Vargas,
Só que eles consideram essa frase, né, os paulistas principalmente, nós paulistas, né, gente, eu sou, e eu acho que a maioria daqui também é paulista, a gente tem aquela frase, né, de militarmente derrotado, mas política e moralmente vitorioso. Por quê? Porque Vargas meio que saiu já com uma imagem mais ruim, né, de ter derrotado e de ter ganhado, na verdade, né, contra tantas pessoas, só que não só isso, ter acabado destruindo uma população tão jovem, né. Então, essa foto que eu coloquei aí, né, é uma propaganda dos paulistas tentando trazer mais gente para o lado deles, e isso cai em Enem bastante, sabe, comparam muito com aquela propaganda dos Estados Unidos para o pessoal ir para a guerra, e é muito interessante. Os paulistas, eles achavam que eles iam muito ganhar essa revolução, porque eles meio que conseguiram um apoio, não conseguiram apoio, mas em várias comunicações eles viram que Minas Gerais e Rio Grande do Sul estavam insatisfeitos com Vargas, porque obviamente Vargas tomou o poder, gente, começou a fazer o que ele queria, a hora que ele queria, sabe? Esses projetos de industrialização, sabe? Ainda mais, industrialização, política de diminuição do café, você acha que vai agradar os mineiros, que são grandes latifundiários que estão lá há anos? Não, óbvio que não. Só que os paulistas contavam com esse apoio, achavam que, tipo, o Rio Grande do Sul e Minas iam dar uma graninha e tal, iam até ajudar, sabe? Tipo, militarmente, as pessoas de Minas, as pessoas do Rio Grande do Sul iam levantar e ajudar. Só que não, porque eles simplesmente não tinham coragem de enfrentar, né, algo que eles mesmos ajudaram a botar no poder. E, enfim, por que é militarmente derrotado, mas político e moralmente vitorioso? Bom, moralmente porque Vargas, né, vai ganhar uma imagem um pouco negativa pelo fato de que, basicamente, ele vai matar um monte de gente, e principalmente jovens, estudantes, universitários que iam formar o futuro do Brasil, enfim. Mais política porque um ano depois, né, na verdade 2, olha burra, em 1932, em 1934 a gente vai ter uma Constituição promulgada, né, e vai formar um regime republicano normal, então vai ser liberal, presidencialista e federalista. Se vocês não lembram, liberal basicamente no sentido de pouca intervenção e tal, liberalismo em geral, presidencialista formado por um presidente e federalista com estados federais, né? Então, cada um tem um pouco de autonomia política. Nessa Constituição, quais são os pontos principais? As mulheres adquirem o direito de votar, né, que já era garantido pelo Código Eleitoral, mas nada mais, nada menos do que agora garantido por uma Constituição. O voto vai se tornar secreto. Então, isso, obviamente, vai desestimular, né, aquela política da República Oligárquica, em que as pessoas tinham que votavam, né? Esse voto era público, e aí se você morava numa vila e votou contra o coisa do seu coronel, pronto, se ferrou. E enfim, a justiça eleitoral também é criada. Não só isso, leis trabalhistas vão ser inseridas na Constituição. Então, salário mínimo, férias remuneradas, regulação de 8 horas máximas de trabalho diária, tudo isso. Só que uma coisa é muito importante, gente. A CLT, ela só vai ser criada em 1943. E é importante que vocês não confundam isso, porque isso cai em vestibular, de eles, Vargas, leis trabalhistas, que não sei o que, que não sei o que. Quando que foi criada? Em 1934. Você pode pensar isso na hora. Isso é a Constituição promulgada de 1934. Só que quando a gente fala de CLT, CLT significa consolidar só em 1943. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Quando eles perguntarem referente a CLT, vocês têm que lembrar que isso só vai acontecer em 1943. Bom, agora a gente vai para o governo constitucional. O que vai acontecer, né? Getúlio vai criar uma Constituição, vai promulgar, né, e tal, só até o fim da vida deles. Não necessariamente, né? Ele vai aplicar, né, um conceito de eleição normal, só que, como eu falei, toda a primeira eleição, pelo menos nessas constituições, a de 1891 e nessa também, a primeira eleição era uma eleição indireta. E ele vai ser eleito pelo Congresso.
Fato. A gente vai falar um pouquinho mais desse governo constitucional, só que é importante falar do que vai surgir nesse período de governo do Era Vargas e principalmente esse período de radicalização política, porque vão surgir dois grupos muito importantes, alguns deles, né, um deles perdura até hoje, infelizmente, mas assim, que são importantes que vocês entendam. Que um é a Ação Integralista Brasileira, né, AIB, que é basicamente o fascismo à brasileira. Ele vai ter como líder o Plínio Salgado, só que, por exemplo, eles vão ter várias pessoas famosas, acho que... eu não lembro a outra pessoa, mas eu lembro que, por exemplo, Miguel Reale, que era um professor da faculdade de Direito na época da USP, ele era integralista, e assim, basicamente eles têm aquele conceito de combate ao capitalismo financeiro, que é a nova forma de capitalismo que vai se dar nesse período, e tomada da consciência de valor espiritual da nação. Então, né, aquele papo de Deus, pátria e família, Deus acima de todos, não sei o que. Então, eles eram antissemitas, eles tinham um anticomunismo radical, né? Então, aquele pensamento de que comunistas deviam morrer, que não sei o quê, é a maior bagunça, é aquela noção de corporativismo, então tratar todo o país como se fosse uma grande corporação, como se fosse uma grande empresa. E eles tinham semelhanças, né, com nacionalistas exacerbados, então pessoas extremamente patriotas. Eles eram antiliberais, então eles acreditavam sim numa intervenção estatal sempre necessária, autoritários e extremamente violentos. É importante falar que, tipo, lá por essa época, o Brasil, que contava com uma população de 40 milhões de pessoas, tinha 200 mil apoiadores, que era um número muito alto, se vocês forem pensar. Então, é muito triste, e é mais triste ainda pensar que até hoje não, né? Mas nesses anos sinistros e escuros da nossa política brasileira, esse grupo tem surgido novamente. E em contraponto a eles, a gente tem o surgimento da Aliança Nacional Libertadora. Não confundam com a Aliança Liberal. Às vezes eu confundo, não sei por quê, porque um é comunista e o outro está escrito liberal, mas às vezes eu confundo. Então, eu acho que é mais coisa de uma coisa de sigla, né? AL. Mas, enfim, a gente vai surgir com a Aliança Nacional Libertadora. Quem é um dos maiores líderes da ANL? Luiz Carlos Prestes. Então, é aquele cara lá da coluna Miguel Costa Prestes, não se esqueçam, um ex-militar, mas que, assim, vai adotar muitas ideias socialistas. Miguel Costa também vai participar da Aliança Nacional Libertadora. Carlos Lacerda vai ser um nome muito importante que vocês não conhecem ainda, mas ele era filho na época de Maurício Lacerda, que era um dos líderes da Juventude Comunista. E, enfim, Carlos Lacerda também vai participar da ANL. E eles vão fazer uma frente política de esquerda, né, que vai ser liberada pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, mas também vai ter como líder o Luiz Carlos Prestes, que assim, gente, tinha muito carisma no público, de verdade, ele tocava muita gente, ele unia muita gente, então muitas pessoas vão simplesmente se comover pelo movimento, simplesmente pela presença de Luiz Carlos Prestes. Mas enfim, quais são os projetos deles? Combate ao imperialismo, garantia das liberdades populares, constituição de um governo popular, suspensão da dívida externa, então, gente, foda-se Inglaterra, não vão pagar mais nada, reforma agrária, né, do que não tem acontecido há muito tempo, né, como eu falei, esses mesmos cafeicultores são os mesmos que o tataravô deles ganharam a Sesmaria há muito tempo atrás, e nacionalização das empresas estrangeiras, então qualquer empresa que estivesse aqui seria tomada pelo Estado e nacionalizada. Enfim, em 11 de 7 de 1935, o Vargas vai colocar na ilegalidade a ANL através da Lei de Segurança Nacional. E aí vocês perguntam, putz, Camila, mas como que fica a Vargas em relação a A e B? O Vargas, eu não posso dizer que ele vai ser um apoiador e nem um não apoiador. Ele não era contra, porque esses caras tinham aquele ideal de fascismo, né? De fascismo à brasileira. E nada mais é do que o que Vargas está sendo, né? Ele está impondo uma ditadura em plenos anos 30. Óbvio que isso vai acontecer em vários outros países, que vocês vão ver que vai rolar um ciclo. Enfim, ele se encontrava com alguns desses pontos, né? No sentido de que, por exemplo, ele era um nacionalista, no sentido de que ele vai tomar uma atitude um pouco mais autoritária e violenta ao longo da ditadura do Estado Novo, e como eu vou falar, né, ele às vezes se encontrava uma vez ou outra com o fascismo. Vocês podem até se perguntar qual a relação que Vargas tinha na época, né, com Hitler e essas coisas.
E eu vou falar que também era muito ampla, gente. Então, o Vargas ele era muito focado na economia. Ele se dava bem e se comprometia com os países que fornecessem mais ajuda a eles. Então, chegava numa época, até lá para o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele se alimentava de tecnologias dos dois países, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos, te juro. Ele comprava, ganhava, né, ou às vezes pedia empréstimo, ganhava, tanto faz, todos os alicerces econômicos que ele pudesse ter dos dois países ele estava pegando, tanto dos Estados Unidos até da Alemanha. Só num ponto, assim, lá para o fim, que vocês sabem que o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, só lá no fim, que ele vai se sentir pressionado, né, e aí um deles, vai falar, você tem que decidir que lado você tá, ou é um ou é outro. E ele vai adotar o lado dos Estados Unidos. Mas enfim, a gente vai falar mais disso, né, lá para a aula de Estado Novo. Vamos falar também um pouquinho mais da intentona comunista, né, do governo constitucional de 1934 a 1937, que vai se dar. A intentona comunista é nada mais, nada menos do que realmente uma tentativa de golpe para deixar, para implantar uma economia, um país comunista dentro do Brasil. O que vai acontecer? Luiz Carlos Prestes, ele obviamente era um comunista e tal, e ele estava muito em contato com muita gente da União Soviética. Nessa época, a União Soviética vai formar um grupo realmente secreto em que eles comunicavam com várias pessoas, vários líderes comunistas por todos os países. Então, eles sempre falavam, eles davam várias instruções realmente como que eu posso dizer? De como fazer um golpe para deixar o país comunista, de como realmente aplicar essas coisas que foi o que aconteceu na União Soviética, então eles estavam falando para também fazer. O que acontece é que a União Soviética não tinha muita noção da América do Sul, quanto mais o Brasil. Eu vi que eles mais ou menos achavam que o Brasil era a mesma coisa que a China, que era uma relação de semigovernos, em que, vou falar uma coisa pessoal, gente, que até de certo modo, para mim, eles estavam certos, porque eles imaginavam que eram países tão grandes, né, que obviamente China, Brasil, são países grandes, que cada região vivia separada. Então era mais fácil você tomar o poder de região por região, sabe? E tomando assim para poder conseguir tudo, porque nenhum governo conseguiria segurar todo o espaço. Só que não é isso que vai acontecer, né, principalmente com Vargas. O Vargas vai colocar a ANL na legalidade justamente quando o Luiz Carlos Prestes vai fazer um discurso falando que eles iam dominar o Brasil e ponto. E aí, nesse momento, né, o Vargas vai colocar o ANL na ilegalidade, já vendo esse discurso. Miguel Costa vai até xingar o Luiz Carlos Prestes, falando: você não devia ter falado isso, era mais fácil a gente só chegar do nada, não precisava dar esse discurso. Só que o Luiz Carlos Prestes fez esse discurso baseado num conselho que Moscou, né, que o pessoal da União Soviética tinha dado para ele. Não só isso, o que acontece pro lado do Vargas é que o Vargas tinha um espião duplo, como se pode dizer, eu não sei. Enfim, ele era da União Soviética, ele se fingia ser da União Soviética, só que ele passava informações para o governo dos Estados Unidos, que passava para o Oswaldo Aranha, que era um dos ministros do Vargas, e Oswaldo Aranha passava para Vargas. Então ele já sabia dessa ideia, né, dessa tentativa de intentona comunista. Não só isso, tinha um cara que era um político alemão, mas que vai se tornar comunista, portanto vai sair da Alemanha, ele vai se aliar à União Soviética, ele vai fundar uma organização comunista lá na Argentina, e quando ele vê esse florescimento do comunismo no Brasil, ele vai vir para cá e vai ajudar. Luiz Carlos Prestes também, ele estava, desde 1935, ele estava fora do Brasil, se eu não me engano, lá na União Soviética. Ele vai voltar junto com a Olga, né, a Olga Benário, através de ainda um passaporte feito, eles vão voltar ilegalmente mesmo, justamente só para a intentona comunista de 1935. E, enfim, eles vão liderar esse golpe. A Olga Benária, ela era uma alemã, só que o que acontece é que ela era judia e comunista, que eram duas coisas que Hitler, né, odiava. Então ela simplesmente se aliou à União Soviética e virou uma espiã, de fato, da União Soviética. E, assim, eles vão formar um casal e vão vir aqui para o Brasil ilegalmente para implantar, né, a intentona comunista.
O que acontece é que ela vai ser extremamente mal planejada e mal executada, porque, portanto, Vargas já sabia desse esquema, então é importante que vocês tenham isso na cabeça, que ele já tinha uma noção. Mas, enfim, o que vai rolar? Vai rolar algumas rebeliões em quartéis do Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O que acontece é que eles não decidem fazer esses ataques ao mesmo tempo nesses lugares, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Não. Eles vão iniciar uma revolta primeiro em Natal, que vai facilitar o combate do movimento, porque Vargas, não só já sabendo de que isso ia acontecer, agora ele sabia que já estava acontecendo e já sabia que ia espalhar para outros lugares. É óbvio que eles não iam iniciar uma revolta só em Natal e tornar Natal independente comunista. Isso ia se espalhar. Então, obviamente, é mal planejado no sentido de que eles começaram antes em um lugar, sabendo que, e obviamente, né, todo mundo assumindo e já se preparando de que eles iam espalhar para outros. Então, assim, eles vão iniciar em Natal, só que o corpo militar com certeza vai conseguir combater. E, assim, o governo vai declarar o estado de sítio, o Congresso vai aprovar o pedido de estado de sítio do Vargas, não só isso, vai aprovar o pedido de estado de guerra durante 90 dias, que vai ser estendido até 1937. E vai rolar uma dura repressão generalizada, então eles vão conseguir combater esse movimento. E Olga Benário, é interessante, igual eu falei, saibam que Vargas já sabia desse ataque, só que vai ser uma repressão, como eu falei, totalmente generalizada. Então, milhares de pessoas são presas e torturadas e mortas, só que vocês entendem que isso poderia ter sido contido de outra forma? Que ele preferiu causar essa ideia de terror em toda a sociedade, porque provavelmente ele sabia que ele conseguiria conter essa intentona, mas ele preferiu assim, causar realmente essa noção de revolta e medo para as pessoas do que simplesmente parar logo no início ou prender as pessoas logo no início. Mas enfim, Olga Benário, que estava grávida ainda no momento, ela vai ser extraditada para a Alemanha, então Vargas realmente vai entregar ela para a Alemanha, que estava grávida, as pessoas já sabiam que ela era comunista e judia, e vai ser morta numa câmara de gás. Milhares de pessoas vão ser presas, e a sociedade vai entrar em um clima de temor das esquerdas, como eu falei para vocês, né? Inclusive, Luiz Carlos Prestes vai ser preso. O governo e o alto comando militar passam a planejar um golpe. Então, eles estão vendo que eles estão no final lá desse governo constitucional, como eu falei, e aí eles vão começar a planejar esse golpe aí. E, portanto, em setembro de 1937, então em 1935 vai ocorrer a intentona comunista e tal, vai trazer essa noção de temor entre as sociedades e todo esse tipo de coisa. E em 1937, quando o Vargas já não consegue mais estender aquela noção de estado de sítio, que ele tinha derrotado o pessoal lá em 1975, mas ele vai... estado de sítio normalmente dura 90 dias, então ele vai ficar 90 dias, mais 90 dias, 90 dias, mais 90 dias, e vai até 1937, quando já não dá mais, e aí ele vai lançar esse pretexto para reacender o clima golpista. Então vai ser um plano fantasioso de uma insurreição comunista, então mais ou menos seria uma intentona, inclusive ali, que significava tipo loucura, ato de insano, alguma coisa assim, porque, tipo, realmente, gente, foi um negócio muito errado, eles deviam ter planejado muito melhor. Inclusive, esqueci de falar, o político alemão que eu falei, que tinha uma organização na Argentina, vai ir para o Brasil, ele também vai ser preso. Mas, enfim, vai rolar esse plano fantasioso, porque eles vão escrever uma carta lá, sei lá, não sei se o nome é carta ou bilhete, eu não sei o quê. Ele vai criar um negócio como se fosse um plano Cohen, né? O nome do plano era Plano Cohen, de um golpe comunista no Brasil. Só que tudo isso tinha criado pelo alto corpo militar que eu tava falando, né? Que foi Capitão Olímpio Mourão Filho. E, gente, quando eu li esse nome, você já pensa em uma coisa, né? Hamilton Mourão, que é o vice-presidente do Brasil. Eu vi que esse cara realmente tem relação com a família dele. Não só Olímpio Mourão Filho vai criar essa farsa, né? Esse plano fantasioso em 1937, quanto vai ser o líder do golpe militar de 1964. E aí agora a gente tem sei lá, neto, parente deles aqui sendo vice-presidente do Brasil, né? Mas enfim, qual que era o objetivo do Plano Cohen?
aterrorizar a população, basicamente isso, aterrorizar para que eles conseguissem implantar de novo uma situação de domínio, em que o Brasil não pode continuar com o normal, né, não pode fazer novas eleições, nem nada disso, tinha que continuar, por exemplo, com o estado de sítio, o Vargas tinha que continuar mais tempo no poder e com todos os alicerces, todos os poderes ao seu favor para que pudesse conter, né, essa ameaça comunista. Mas, enfim, Vargas e os militares eles vão gerar uma histeria anticomunista e, mais uma vez, vão declarar o estado de guerra, como eu falei, né? Tem até uma foto da notícia aí, né? Que é o tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército, né? E é assim que a gente inicia a ditadura do Estado Novo, né? Com esse plano Cohen, esse falso plano Cohen, para poder dominar o Brasil. E assim, Vargas vai iniciar não só uma campanha baseada muito na propaganda de como o Estado Novo é bom, como o Estado Novo é necessário para proteger o Brasil, mas que nada mais nada menos passava de mais um golpe civil-militar, porque é importante dizer que os militares vão auxiliar, vão ajudar nesse golpe, né, que vai se dar em 10 de novembro de 1937, e que assim se inicia a ditadura do Estado Novo. E aí a gente vai para as questões. Próxima aula a gente trata de Estado Novo e termina já o governo de Vargas. E é isso, gente. Aí depois a gente inicia o governo Dutra, ó, cada vez a gente mais chega perto do fim do ano letivo. Mas enfim, vamos lá. Selecionei duas questõezinhas. PUC do Rio Grande do Sul. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses. Essa questão, ela fala muito da aula passada, né, de 1930. Então, a gente está falando de algo logo do início, e que eu nem comentei no início da aula, mas que eu achei muito interessante de trazer, porque façamos a revolução antes que o povo faça, é uma frase do governador de Minas Gerais, né? Que estava do lado do Getúlio. O que acontece é que o pessoal que estava lá naquela época, de 1930, eles já pensavam em fazer uma revolução porque eles já sentiam que o povo ia instaurar propriamente essa revolução, de que o pessoal já estava extremamente insatisfeito com a República Oligárquica. Então não existia existia a necessidade de eles mesmos mudarem o governo, instaurarem algo deles mesmos, porque eles já sabiam que o povo ia realmente se insatisfazer em algum momento com aquele regime. E eu acho muito interessante essa frase, sabe? Mas, enfim, deixava entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. A gente fala de Vargas, a gente fala de Minas, que a prioridade não era essa, ainda mais de um partido mineiro, então seria mais do PRP, né, gente? Então, não. B, do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização, que não era um plano a priori. Vargas vai iniciar com esse projeto de industrialização, só que ele vai descontentar muita gente. Inclusive o próprio Partido Mineiro, né, que eu tô comentando lá na Revolução Constitucionalista, que o pessoal tava até que apoiando o pessoal de São Paulo, falando, não, vocês estão certos e tal, porque eles realmente estavam começando a ficar insatisfeitos com o que Vargas estava fazendo no Brasil. E, assim, não era promovida pelos interesses do operariado. C, dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer o Estado forte. Nesse momento já não era interesse dos partidos de direita, a gente nem sabe definir ainda o Brasil entre direita e esquerda, isso vai surgir com o AIB, com a ANL, como a gente está falando, e ainda assim eles já tinham um grande acervo de poder no governo, eles não precisavam disso. Quem vai estabelecer um Estado forte é, de fato, o Getúlio, que apesar, não sei se vocês estão se confundindo, estão pensando, mas Getúlio era amigo de Minas, mas ainda assim, gente, são interesses diferentes, né, que como eu falei e repito, Minas vai se entristecer com a política de Vargas depois. E D, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado, que sim, essa é a alternativa certa, porque vocês viram o movimento tenentista que já estava atrás há muito tempo de mudar o Estado, de reformar o Estado, e
das oligarquias dissidentes, né? Que são essas oligarquias de Minas, de Rio Grande do Sul, da Paraíba, né? Que ainda são oligarquias pequenas, né? Do Rio Grande do Sul, da Paraíba, mas que ainda eram dissidentes e que viam a necessidade de uma revolução antes que o povo propriamente a faça. E da burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa. Que não, essa burguesia industrial vai surgir por consequência de uma atitude de Vargas, né, que é na política agressiva de defesa do café. Então, a burguesia industrial nem estava sonhando em ser burguesia industrial nessa época ainda. Então, a alternativa certa é a D. Depois a gente tem também uma questão do Enem, né, de 2012, que é, como eu falei, né, mais um cartaz da Revolução Constitucionalista, que basicamente é mais uma coisa propaganda paulista, né, para apoiar a revolução, que eu falei que costuma cair em vestibular. Mas enfim, elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário a experiência francesa, expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. E assim, França nem estava passando por isso na época, gente. Não sabe, eu nunca ouvi falar de uma ditadura na França nessa época, então não acho real e não aconteceu, né? Se aconteceu, me corrijam, mas não aconteceu. B. Aos ideais republicanos indicados ao destaque da bandeira paulista. Não é esse ideal, tem um ideal que é muito defendido aí, só que vocês veem até tem esse cara grande, né, que eu não sei se essa imagem desse cara gigante associa vocês a alguém, devia associar, se não associa, vai associar agora, quando a gente terminar a questão, mas ele tá segurando um carinha que mais parece com os republicanos, né, então não é isso que eles estão defendendo, né. C. Ao protagonismo das Forças Armadas, representados pelo militar que impunha a bandeira, sendo que o militar, ele tá ali pequenininho no canto e tem um cara gigante segurando os outros, então as Forças Armadas podem até estar ajudando de lado, mas não é tudo isso, então não. E D. Ao bandeirantismo, símbolo paulista, apresentado em primeiro plano. A D é a certa. Vocês conseguiram associar essa imagem aos bandeirantes, que a gente está conversando lá na época de colônia, gente. Quando eu falei que os bandeirantes eram importantes, é porque eles eram. Os paulistas vão utilizar muito dessa imagem. Eles não só vão utilizar no período republicano, quando eles estavam no poder, né? Como eu falei lá na aula atrás, gente, eu mostrei para vocês uma estátua do Borba Gato, né, que era um dos caras que, por exemplo, destruiu o Quilombo dos Palmares e tudo isso, mas que os paulistas vão exaltar demais, né, e tudo isso, porque eles seriam um herói paulista, e nada mais, nada menos do que colocar um grande símbolo de um herói paulista que eles consideram, né, um herói paulista, para fazer o cartaz da Revolução Constitucionalista. Então, sim, essa é uma referência histórica ao bandeirantismo, que é o símbolo paulista apresentado em primeiro plano, que eles tivessem... Na verdade, a gente também já discutiu que os paulistas vão criar uma imagem logo nesse período, gente, logo no início da República e até agora, né, era Vargas, os paulistas têm essa imagem de um bandeirante que usa sapato, né, essas botinhas aí, chapéu que não sei o que, é mais branco, é que o cartaz está em preto e branco, mas é branco, que não sei o que, quando os bandeirantes são totalmente diferentes, né, eles não usavam calçados, zoavam quem não usava calçados e tudo isso. Então, os bandeirantes eram, em maioria, por exemplo, indígenas ou mestiços, não tinha essa história de muitas pessoas brancas. Borba Gato, por exemplo, era um branco, eu não lembro se ele era português ou não, mas ele era branco, mas era tipo minoria, gente, a maioria era realmente indígena ou mestiço, como eu falei. Só que, como eu falei também, novamente, os paulistas vão usar muito dessa imagem que vocês estão vendo para representar o bandeirantismo, e não só isso, para trazer uma noção de herói paulista, né? Porque nada mais, nada menos do que trazer um herói, um símbolo paulista forte para o Brasil. Então, a D é a certa. E E é o papel figurativo de Vargas na política, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Né? O Vargas é esse pequenininho aí. Perdão por não ter conotado isso, ter falado. Ele é um republicano ainda, ele tem mais essa imagem, só que, por exemplo, é o papel figurativo de Vargas na política. Vargas não é uma pessoa pequena e nem tem como se referenciar historicamente de algo que está acontecendo agora. Então, não é a alternativa certa. É isso, gente. Fim. Muito obrigada. Tudo isso.
Semana que vem a gente fala de Estado Novo, como eu falei, a gente vai falar de todas as políticas. A maior parte das coisas que vocês conhecem dele vai se dar no Estado Novo, que é quando ele vai ter uma grande liberdade para agir no Brasil de fato, né? A gente está falando de uma ditadura, então é quando ele vai agir de fato, vai instaurar várias coisas, ele vai associar o sindicalismo ao Estado, então vai haver a necessidade de que, por exemplo, vocês já ouviram falar sindicato dos trabalhadores, que cada classe, não operária, mas cada classe trabalhadora tem o seu próprio sindicato. E aí ele vai associar os sindicatos ao Estado, por exemplo, para simplesmente os sindicatos não terem aquele cunho de revolução, entende? Porque nada mais, nada menos do que a classe trabalhadora para se rebelar contra o líder do governo. Então ele vai associar os sindicatos ao Estado. E isso é um dos cunhos fortes, sabe? Vargas, apesar de ditador e muitos erros, ele tem várias dessas atitudes que são extremamente estrategistas, né, gente? Extremamente inteligentes. Quem é que vai pensar em, não, por lei agora sindicatos têm que se associar ao governo estatal para que, aí internamente ele pensa, para que eles não se rebelem, eles não façam um conluio contra o governo e nada disso. E, enfim, vamos ver aquelas táticas de trabalhismo, né, que é a relação do Estado com o trabalho, né, porque eu acho que quando eu estudo isso, às vezes eu fico pensando na atualidade que isso é óbvio, né, gente? Que o Estado tem que dar um limite de horas de trabalho, que o Estado tem que dar um salário mínimo, que o Estado tem que definir essas coisas. Só que não é tão óbvio assim, não no sentido de, tipo assim, não é uma regra. Os países, infelizmente, se quiserem, eles podem deixar isso de lado. Tanto que em 2017, né, o Temer, ele vai pela primeira vez mudar a CLT, né? Ele vai, em tantos anos, com Vargas fazendo história, com a consolidação das leis trabalhistas de 1943, o Temer vai pela primeira vez mudar, alterar algumas regras da CLT. E é isso que vai popularizar muito a imagem de Vargas. Eles não só vai construir uma propaganda política extremamente concisa e ótima, mas como ele vai tratar de trabalhismo, né? Que, como eu falei, é a relação do Estado com as regras de trabalho, então vai impor regras trabalhistas de muita gente, de muita elite que abusava dos trabalhadores e vai começar a implementar essas políticas. Mas é isso, a gente vai discutir tudo isso na próxima aula. Se preparem que vai ser denso. Até.